Olá, bem-vindos a mais um podcast. Estamos aqui com um advogado especialista em propriedade intelectual, doutor Carlos Max. Tudo bem, doutor Carlos? Tudo bem, Aline? É um prazer estar aqui com você. E vamos bater um papo aí sobre esse tema que desperta uma certa curiosidade em muitas pessoas, né? Parece um bicho de sete cabeças, mas eu estou bem curiosa. Explica um pouco para gente o que você faz, o que é esse tema propriedade intelectual. Bom, vamos lá. Propriedade intelectual é o ramo do direito destinado à proteção das criações humanas, tá? Tudo que Uhum. é fruto do intelecto humano e que tenha interesse ou relevância social, interesse que eu falo, interesse econômico, Sim. tá? Ou relevância social. Por exemplo, a gente Uhum. está vendo aí que aí no aspecto tem até dois, né? Tem as vacinas aí, que tem É, relevância muito importante aí para o aspecto social, e tem um aspecto muito importante econ... em termos é. financeiros, né? E tem também coisas que não têm tanto apelo financeiro, mas que são merecedoras de proteção, tipo a Mona Lisa, entendeu? As pinturas, a arte de um modo em geral. Entendi. Isso tudo é passível de proteção, tem relevância social, por isso é necessário ter uma proteção Então você está falando de proteção de criações de humanas. criações humanas, né, do intelecto, digamos assim. Exatamente, fruto do intelecto humano. Eu tô ressaltando o humano Uhum. por um aspecto muito simples, tá? Porque hoje em dia a gente tem a inteligência artificial aí que está chegando, né? Ah, é E verdade. vem se desenvolvendo cada dia mais. Em algum determinado momento, a gente vai precisar lidar com essas situações e saber como é que a gente vai proteger essas novas criações que estão surgindo aí. Mas, por hora, vamos nos ater ao que nós temos aqui, né? Sim, então essa proteção seria, no caso, o que todos falam, o registro. É, depende. Vamos lá. Hum. Registro, a gente vai aplicar no caso de direito autoral, vai Uhum. aplicar no caso das marcas e Das das marcas. marcas, entendeu? Que é o mais usual. Uhum. E no caso das patentes, a gente normalmente fala patentear, que é uma proteção temporária que as pessoas vão ter para explorar determinadas criações que têm a ver com invenção, que tem aplicabilidade industrial. Por Então não exemplo, é a mesma coisa. não, o órgão, as pessoas Uhum. cometem esse tipo de confusão porque o INPI, ele é o Uhum. Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é aquilo que tem aplicação na indústria, ele registra tanto marcas quanto patentes. Então as pessoas cometem esse erro de falar assim que quer patentear a marca. Não, marca não. Marca você faz uma apropriação de um termo que você criou ou que você pegou do uso comum e Uhum. colocou ali no seu produto para diferenciá-lo de outros. Então, marca a gente registra. Registra. Patente não. Patente é outro processo, outro procedimento, tem a ver com criação, tá? Com desenvolvimento de alguma tecnologia, de algum invento que tem aplicação na indústria, tem que ter criação, porque a patente pode até ser uma coisa Hum. muito mais elaborada. Por exemplo, se alguém já inventou alguma coisa no mundo, lá na Rússia, na China, e registrou aquilo, depositou aquilo como patente, requereu como patente, ele pode derrubar até aqui no Brasil, tá? Que é considerado no estado da técnica. Patente é um Hum. pouquinho diferente, tá? É um procedimento muito mais complexo do que um registro de marca. É, mas é bem fácil. As pessoas confundem muito. Se você tivesse assim que dizer a principal diferença de uma forma assim muito clara para que as pessoas entendam e não confundam a marca com a patente. A marca serve para identificar produto ou serviço e a Uhum. pessoa consiga chegar naquele produto de sua preferência. A patente tem a ver com invenções, criações para facilitar a vida ou dar uma atividade, Uhum. criar uma nova função que não existia. Isso é uma patente.
A marca é para identificar. Marca só tem a função de identificar produto ou serviço. Essa é a função da marca. Um exemplo... Coca-Cola. Coca-Cola. O símbolo do McDonald's. Exatamente. As pessoas falam do cheiro, por exemplo, que até o cheiro... Ah, sim, é um tipo de, é um tipo de marca. A doutrina classifica como um tipo de marca. É uma marca olfativa, tá? Só que é o seguinte, é difícil você conseguir. Difícil, né? Como é que você registra isso? Você só conseguiria registrar pela fórmula. Porque como é que você retém o cheiro? Como é que você garante o cheiro? Isso seria uma marca olfativa. Existem até as marcas gustativas, que o pessoal fala sobre isso, tá? Mas isso tudo em termos doutrinários, tá? Não é... Na prática não acontece. Não se aplica, não né? se aplica porque não tem como você registrar aquilo. Entendi. Entendeu? Então, infelizmente... Marca tem que ser um símbolo visual. Existem as marcas nominativas, só o nome, sem nenhuma estilização, que você olha e já sabe que aquilo ali significa. Tem o logotipo, que são as marcas mistas, né? Normalmente é o mais comum, a mais usual, as marcas mistas, porque tem um nome com uma figura. Tem uma marca que pode ser, você lembrou muito bem, que é o M do McDonald's. Aquilo é uma marca figurativa, embora tenha um M, aquela estilização seja um M, como é uma letra só estilizada, ela não pode ser uma marca mista, tá? Ela é uma marca figurativa, porque o que está ali protegido é a figura, não a letra, porque ninguém pode se apropriar de uma letra em caráter exclusivo, né? Ah, sim, entendeu? sim. Então são algumas particularidades. Que assim, faz toda a diferença. É o tecnicismo, né? O tecnicismo, aquelas coisinhas que advogado adora, mas o pessoal que não entende muito fica... não entendi. Eu sou completamente leiga no assunto. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, uma pessoa famosa que queira registrar o nome, digamos, que usa profissionalmente, ou o nome próprio. É possível. Isso seria... Esse registro é registrado como o quê? É uma marca? É uma marca. Embora a pessoa ela tenha o nome próprio dela, em tese, já tem proteção pela própria lei da propriedade industrial, quando ela utiliza isso em termos profissionais para vender, por exemplo, shows, para vender, por exemplo, livros e tudo mais, eu aconselho firmemente que ela Então, o nome dela é a marca. Se transforma numa marca. Se transforma numa marca. E se você não registrar, nada impede que alguém que tem o mesmo nome que você, porque não é incomum, entendeu? Por exemplo, eu me chamo Carlos Max. Eu sei que existe outro advogado chamado Carlos Max. Entendeu? Aline, você não é a única Aline no mundo. Então é o seguinte, se você utiliza esse nome como o seu instrumento profissional, é extremamente aconselhável. Esse nome vai ser protegido. Eu vou dar um exemplo agora bem recente que aconteceu. Eu, por curiosidade profissional, fui buscar essa informação e eu verifiquei que o Roberto Dinamite não tinha o nome dele registrado. Sério? E o quanto isso representa em termos financeiros, tá? Porque hoje em dia, infelizmente, ele não está mais entre nós, é um grande ídolo aí da história do futebol, e assim, que ultrapassou inclusive a barreira do clubismo, né? Eu, como flamenguista, sou um admirador do futebol do Roberto Dinamite, e é o seguinte, eu não teria nenhum problema em adquirir um produto que tivesse o nome do Roberto Dinamite, tá? Porque isso tem valor em termos históricos, tem valor em termos futebolísticos e tem valor emocional, entendeu? Então, é um absurdo que, infelizmente, ele não teve o tino, ou ele, ou os familiares não tenham tido tino para registrar isso como marca e manter aquilo ali vivo, entendeu? Porque, efetivamente, tem interesse econômico, sim, em cima do Roberto Dinamite. Você falando isso, eu acho que seria importante, explica para a gente esse caso de marca de alto renome. Fala um pouco sobre isso para a gente entender melhor. Marca de alto renome é uma exceção, né?
é uma exceção legal que é concedida para poucos, tá? Uhum. Porque, infelizmente, tem muita gente que tenta, mas não dá, né? Não Porque você consegue. tem que comprovar essa condição diferenciada que você tem. Uhum. Você está tão acostumado, por exemplo, vou dar o caso do Flamengo, porque esse caso aí é emblemático, é o único clube de futebol que tem a marca de alto renome no Brasil, e tudo que você utiliza, coloca com o termo Flamengo, ninguém associa outra coisa que não seja ao clube. Se você pegar uma caneta e colocar o nome Flamengo, você vai pensar que aquela caneta tem alguma referência, tem alguma. é, faz menção ao clube, tem alguma. Que ela está licenciada pelo clube. Uhum. Os consumidores não enxergam de outra forma. Então, isso assim, é uma condição diferenciada que tem que ser comprovada. E o clube de regatas do Flamengo foi um dos que conseguiu isso aí. Quer dizer, um dos que conseguiu, não, o único que conseguiu isso aí. Entendeu? Proteção muito assim, abrangente em todos os É, ramos de atividade. Ninguém consegue ter a marca Flamengo sem falar com o Flamengo. eu vi aqui no Brasil uma pessoa que desenvolveu uma marca, um comércio. Sim. Ela criou a logo do comércio dela, aí colocou lá o nome. Uhum. Aí uma vez, eu andando lá em Nova York, quando eu olho para o muro na minha frente, eu vejo uma logo exatamente igual. Ele mudou assim um pouco o nome, mas o Aham. desenho, a marca. Como que fica essa situação, essa questão? Porque trata-se de outro país. Sim. E ele desenvolveu, meio que copiou isso aqui. Muito Como que comum, fica tá? isso? Muito comum acontecer. Infelizmente, tem sempre alguém querendo tirar proveito daquilo que faz sucesso, seja aqui no Brasil, Uhum. seja lá de fora. Principalmente lá de fora, porque isso tem um grande apelo, né? O que acontece é o seguinte: Mas se tem alguma repercussão jurídica, sim, pode ter, aqui? pode ter consequência ou não. Isso vamos ter Uhum. que analisar no caso concreto, tá? Eu acabei de falar do caso de alto renome, as marcas de Uhum. alto renome, seja marca de alto renome no Brasil ou marca de alto renome no exterior, porque nos outros países tem marcas que são muito conhecidas naqueles países e podem ser alto renome lá e não ser alto renome aqui, Sim. tá? Mas elas, por serem tão conhecidas naquele território, elas conseguem, via tratado, a Convenção de Paris, tá? E agora o Protocolo de Madrid, elas Uhum. conseguem, mais a CUP mesmo, a Convenção da União de Paris, Uhum. elas conseguem obter algum tipo de proteção aqui se comprovarem que houve má-fé na obtenção daquele registro ou que a pessoa poderia não poderia desconhecer Desconhecer. aquela Ah, marca. existe essa questão? Existe, isso é previsto em lei, Ah. previsto em tratados internacionais do qual o Brasil é signatário Uhum. e pode ser um caso desse. Às vezes não. Como o cara nem precisa ser de alto renome, o cara simplesmente ele é detentor da marca lá no exterior, tá? Uhum. E se ele requerer a proteção aqui no Brasil, ele pode conseguir a extensão da proteção que ele tinha lá aqui. Só que ele vai ter que se submeter ao crivo legal da autoridade competente aqui no Brasil, tá? Por um motivo Entendi. muito simples. Marcas são territoriais. Cada país é autônomo para decidir como vai funcionar o seu registro, como vai funcionar o processo administrativo para obtenção de uma marca naquele país. Agora, Uhum. eles assinam acordos. Os países assinam acordos. E, assim, as regras básicas são mantidas ali e cumpridas por todos os Por países todos. signatários daquele acordo. E pegando um gancho assim nessa história, esse cara desenvolveu, copiou, no caso, essa Aham. marca, ok?
Vamos botar que se inspirou. Se inspirou, Foi uma inspiração. A inspiração dele, ele desenvolveu essa marca, criou essa marca e abriu 4 estabelecimentos. Sim. Ele abriu 4 estabelecimentos lá com a marca, o produto dele, produto próprio e tudo mais. Depois disso, uma terceira pessoa entra nesse cenário e abre um estabelecimento com a autorização dele, mas nada documentado. Aí a gente está falando de duas possibilidades aí, do jeito que você está narrando a situação. Primeira possibilidade seria um licenciamento de marca. Tá? Muito comum também de acontecer. É quando o cara não compra o know-how, não compra a apresentação, não compra a loja física, aquela apresentação toda. Ele só quer usar a marca. Se ele não fez o registro dessa marca, desses 4 estabelecimentos, por exemplo, que ele abriu. Aí ele é maluco. Ele é maluco, né? Aí ele é maluco. Se ele tem 4 estabelecimentos... Não fez o registro. E não fez o registro, ele é louco. Porque é o seguinte, ele está deixando de... primeiro que ele colocou em risco os 4 estabelecimentos. E segundo, que ele vai perder dinheiro. Porque a marca, ela pode ser vendida, ela pode ser licenciada, ela pode ser franqueada. São 3 possibilidades aí de novos negócios que você pode fazer com a sua marca, que eu não sei por que alguém perde tempo em não ter o registro. E não registrar. Esse caso aí que eu falei seria mais ou menos isso. Vou te perguntar se é possível. Vamos lá. É possível você pegar um nome em inglês e traduzir para o português, criando a sua marca em português, digamos assim, que eu acho que é mais ou menos esse o exemplo. Seria uma tradução pura e simples. Uma tradução. Isso é possível você registrar? Se não tiver nenhum obstáculo anterior aqui, é possível. Você pode registrar marca. Deixa eu falar uma coisa para você esclarecer. Marca, ela não precisa ter nem sentido, tá? Marca, eu posso simplesmente pegar uma junção de letras que não faz qualquer sentido graficamente e virar uma marca. Entendi. Tá? Eu posso pegar uma palavra estrangeira e colocar aqui para ser uma marca. Posso pegar uma palavra nacional e colocar aqui para ser uma marca, é o mais comum. Mas também não é incomum você pegar palavras de idioma estrangeiro em francês, em inglês, em italiano, dependendo do ramo de atuação, é muito comum você ver isso. É apropriável sim, desde que não haja anterioridade ou seja um termo considerado de uso comum, tá? Então, tem algumas particularidades que têm sempre que ser observadas, mas é possível sim, problema nenhum. Entendi. E assim, sem misturar muito os eu só queria voltar naquela questão da franquia, que eu acho que ficou... eu comecei e não terminei. Eu ia te falar exatamente isso. Usando esse exemplo ainda, esses 4 estabelecimentos que foram abertos. Sim. Isso... Pode ser configurado como franquia? Pode. Olha só. Quais são os requisitos? Primeira coisa. Para ser considerado, né? Primeira coisa, vamos lá. Os estabelecimentos que são próprios do titular não são franquias. A franquia já é o seu negócio fez sucesso. Uma terceira pessoa. É um terceiro, tá? O seu negócio fez sucesso, o cara não quer ter o mesmo trabalho que você teve para começar do zero, para atrair clientela do zero. Então, o que ele faz? Ele vai lá, ele fala assim, pô, sua loja é linda, seu modelo de negócio funciona, sua marca é conhecida. Vamos dar um exemplo aqui, vou citar o exemplo da Boticário. Pô, tem aquele padrãozinho já definido e tudo mais. O cara, pô, não quer ter trabalho de passar por tudo aquilo que o pessoal da Boticário passou no início. Sim. Então, ele prefere pagar um royalty para aquela empresa, tá? E receber aquela estrutura toda pronta. E ele sabe que aquele produto tem aceitação, tá? E isso já virou um negócio à parte para o Boticário e para várias outras empresas. O McDonald's. O McDonald's faz isso direto, entendeu? Todas essas empresas que são franqueadoras é porque o negócio delas fez sucesso, tá? Fez sucesso.
e a pessoa não quer passar pelo perrengue do empreendedor que começa do zero, então ele vai lá e compra a garantia da aceitação daqueles produtos daquela marca. A Boticário, vamos dar o exemplo da Boticário aqui que eu estou usando, tá? A Boticário, ela, por exemplo, ela fabrica perfumes, tá? Com várias marcas, tá? E tem a marca Boticário, tá? E ela sabe da aceitação daqueles produtos. Então, ela tinha a marca para comércio e fabricação de perfumes. Era o objetivo inicial dela. Só que a marca dela fez muito sucesso. E aí, efetivamente, ela partiu para outro lado, que é um novo negócio da empresa. Um novo negócio, entendi. É um ramo, vamos... É um ramo à parte. Paralelo. É um ramo paralelo, uma outra fonte de renda. Vender franquias. Tá? Então, é uma nova atividade que ela desenvolveu, graças ao sucesso que eles obtiveram. Tá, eu não estou dizendo que esse foi o caso específico da Boticário. É como se fosse um produto, digamos assim? Exatamente. É um novo ramo. Imagina, eu vendo caneca, tá? Isso aqui ficou muito famoso. E daqui a pouco alguém quer vender caneca igual a minha. Aí eu falo assim, não, tudo bem. Minha fábrica de caneca continua aqui, eu continuo com o meu comércio. Tá? Agora, eu vou abrir uma empresa ou vou, dentro do mesmo CNPJ, abrir um caixa separado. É o seguinte, agora eu vou te comercializar a minha marca, você vai me pagar royalties, você vai usar a mesma estrutura que eu uso, vou te dar todo o know-how, vou te ensinar a fazer aqui, como faço isso aqui para chegar nesse resultado, vou te passar tudo, mas todo mês você vai me pagar um negócio. E para você iniciar esse negócio, você também vai me comprar uma franquia. Então, eu vou ganhar 2 vezes. Eu vou ganhar na sua entrada na minha rede de franqueados e vou ganhar todo mês um pedacinho daquele lucro que você obteve. Por quê? Porque eu fiz sucesso. E o seu sucesso está atrelado ao sucesso da minha marca. Mas existe, assim, um procedimento Existe, para virar franquia? Não, aí tem toda uma tramitação. Para que o terceiro, ao abrir, esteja vinculado... Aí é o que tem uma coffee, é um outro ramo. Aí mas já tem, não é puro e simples. Eu tenho 2 lojas, tenho a minha marca, agora eu vou te vender a minha franquia, você pode abrir uma igual. Não é assim, né? Não é assim, não é chegar de uma hora para outra. Tem toda uma regulamentação a ser cumprida, tem um contrato a ser estabelecido, tem direitos e obrigações que têm que ser determinados. É o que eles chamam de COF. Entendeu? É um termo descritivo lá, aí já é uma outra parte do direito que já não é mais afeito à minha área, né? Eu fico só na parte periférica desse negócio aí, tá? Eu cuido do bem principal, que é a questão marcária. Eu cuido disso, é dessa parte de atuação que eu falo do registro, se tem ou não tem, como é que faz, se é possível, como você garantir os seus investidores, porque a gente está falando de uma pessoa que está botando dinheiro na sua mão, está confiando em você. Sim, sim. Entendeu? E está confiando no sucesso do seu produto. Então, você tem um dever de zelar pela sua marca. Então, assim, você não pode negligenciar de forma alguma. Não pode deixar terceiros entrarem no mercado. Porque se alguém está pagando para você para utilizar aquilo ali, é porque ele está confiando em você. Então, você tem uma responsabilidade dobrada. Você tem por você e por ele. Entendeu? Entendi. Você não pode deixar o negócio, um terceiro aventureiro vir e tentar se apropriar daquilo ali. Entendi. Então, é uma coisa muito séria. Quando você vai partir para uma obrigação para franquia, você vai ganhar dinheiro. Mas você vai ter outras obrigações também. Isso vale no caso de franquia e de licenciamento também, tá? Licenciamento é uma forma mais simples de fazer negócios, de alguém explorar uma marca que é sua, tá? Mas, assim, é só uma autorização. Então, você pode explorar a marca de alguém que não seja necessariamente uma franquia. Exatamente. E, para isso, você precisa desse licenciamento. Exatamente. Uma forma bem comum, bem usual, mas que também
exige, tem direitos e Acho obrigações. que essa foi a pergunta que eu fiz. Você tá. Não, é que você. Dei uma volta. Você deu uma volta, mas você chegou num ponto também que Do o licenciamento. Era isso que eu licenciamento. queria entender. O licenciamento. Licenciamento é uma coisa mais simples, Uhum. tá? É uma relação, por exemplo, clubes de futebol, é muito comum isso mesmo, porque é o seguinte, se você pegar ali uma bola de futebol, clube de futebol não faz bola de futebol, mas quantas bolas de futebol você vê com escudo de Sim. clube? As empresas que fabricam bolas de futebol vão lá, procuram o clube, pagam royalties e conseguem estampar no... Ai, nossa, que exemplo perfeito. Exatamente. É uma coisa Uhum. muito usual. Eu vou até dar um exemplo de um caso que eu participei. Esse caso foi engraçado. Infelizmente, o cara teve uma ideia genial, mas agiu de forma errada. Ele fez aquilo sem a devida licença, né? Mas ele pegou as marcas de clube de futebol aqui do Rio de Janeiro, os clubes mais renomados, e começou a estampar em caixão. Por que ele fez isso? Porque... Não, olha a ideia do cara, olha que ideia, olha que sacada legal. Porque ele fala, pô, é tão comum você ver as pessoas sendo enterradas com a bandeira do clube em cima, porque é uma paixão para muitas pessoas, por que não ter um caixão já personalizado com a marca do clube? Olha que sacada legal que o cara teve. É mórbido? É mórbido, mas é realista. O cara foi realista. Foi realista. Entendeu? E deu certo, né? Porque eu acredito... O negócio estava dando certo. Estava dando tão certo que os clubes foram em cima. Tá? Os clubes foram em cima por quê? Olha só. Se você não me der um pedacinho desse lucro com a minha marca, eu não vou permitir você utilizar. E aí ele, por ser uma empresa pequena, tal, não conseguiu sustentar, né? Não conseguiu sustentar, então não fez. Mas olha que ideia genial que o cara teve. Nossa, genial. Entendeu? Mórbido, mas genial. Ô, Max, dentro de tudo isso que a gente falou aqui, complexos assuntos, né? Que isso, foi simples, tudo tranquilo. Você teria alguma consideração final, assim, algo para falar pra gente mais esclarecedor? Sim, sobre cara. tudo, assim, um resumo disso tudo que nós falamos. De tudo que a gente falou aqui, eu acho que o ponto principal que fica é o seguinte: a marca não é simplesmente você garantir o seu direito. Você tocou num ponto que é essencial. A marca pode se transformar também numa fonte de renda por conta de licenciamentos, por conta de franquias e, eventualmente, se for uma marca de muito sucesso, ela pode se tornar um ativo muito importante no futuro que você pode negociar. Sim. Entendeu? Tudo depende de como você vai trabalhar a sua marca. E tá aí no dia a dia que passa despercebido, né? Por muitas Exatamente. pessoas. Marca é fonte de renda. Marca não é só segurança jurídica. Eu acho que, de todos os aspectos que a gente conversou aqui, eu acho que esse foi o mais importante. Mais importante. Entendeu? É bom conversar com pessoas inteligentes. Queria te agradecer a sua participação. Acho que foi muito esclarecedor tudo. E espero que você retorne aqui para que a gente converse mais sobre esse tema aí tão diferente. Eu que agradeço, Obrigada, tá? Eu que agradeço aí a oportunidade. Vamos para cima. Eu acho que é isso mesmo. Esse bate-papo, a gente conversando. Tô aprendendo. Não, temos que conversar. Entendeu? É conversando que a gente se entende, que a gente aprende. Só verdade. assim. É verdade. Obrigada. Então, eu que agradeço.